Se você pensa que polias e tensionadores são simples pedaços de metal, é melhor você assistir esse vídeo. Hoje o professor visita a Leitens, fabricante de polias e tensionadores genuínos de diversas montadoras. E a Leitens tem hoje muita informação para nos fornecer, principalmente sobre aplicações e casos reais de mercado. E para nos atender, nada melhor do que o assistente técnico do Aftermarket, o engenheiro Henrique. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, professor, e você? Tudo maravilhoso. Melhor agora estar aqui na presença de vocês. Muito obrigado por nos receber. É um prazer para nós também ter o senhor aqui hoje e poder falar sobre essas tecnologias. Por sinal, eu já entendi que não existe apenas uma tecnologia no que diz respeito a polias. Exato. Quantas tecnologias existem? Nós temos 3 tecnologias de polia do alternador, sendo a sólida, a polia popularmente conhecida como roda livre, a polia de giro livre, e a polia desacopladora com amortecimento OAD da Leitens. São intercambiáveis? Não são intercambiáveis, justamente em situações onde você tem a polia desacopladora sendo a original, não pode fazer a substituição por alguma das outras tecnologias. Bem, se essas polias não são intercambiáveis, deve ter um motivo. Por quê? Vamos lá, pessoal. Hoje nós temos aqui 2 diferentes tipos de tecnologias de polia, e a terceira seria a sólida, mas é uma polia popularmente conhecida, todos já sabem. Eu tenho aqui na minha mão agora a polia conhecida popularmente como roda livre. Gostaria de chamar a atenção para a marca branca no eixo interno e para a marca na parte externa. Lembrando que o eixo interno está conectado ao eixo rotor aqui do alternador e a parte externa conectada à correia. Então aqui nós temos a situação de giro livre, onde o eixo vai trabalhar uma rotação diferente da parte externa e você vai ter a correia tracionando a polia, fazendo um movimento aqui horário, elas trabalhando ao mesmo tempo. Essa é a famosa polia de giro livre. Então, você gira livre para um sentido e trava no sentido de funcionamento. Agora, essa é a polia com amortecimento. Essa é a polia que nós vamos conversar hoje. Pessoal, se atentem para as mesmas características, parte interna e parte externa. Aqui você também tem a presença do giro livre ocorrendo, ou seja, o eixo em um sentido gira livre em relação à parte externa, porém, quando ocorre o acoplamento, vocês estão vendo aqui, você primeiro amortece o movimento e depois inicia, e depois ele começa a ocorrer. Ou seja, o primeiro impacto é absorvido pela mola e depois o movimento começa a ser executado. Vamos ver, se eu entendi bem, tanto a polia de giro livre como a polia amortecida, no sentido anti-horário, ela gira livre, ou seja, eu tenho rotações diferentes entre o centro e a periferia da polia. Exatamente. Ou seja, no caso de um alternador em alta velocidade e uma desaceleração do motor, o alternador ele gira com a rotação dele e a polia obedece aos movimentos da correia. Perfeito. Sem nenhum impacto. Sem nenhum impacto. No caso do giro horário, que é o giro de sentido do motor, eu tenho na polia de giro livre o tracionamento imediato, sem qualquer tipo de amortecimento, e na polia amortecida eu tenho o tracionamento após o amortecimento por uma mola, para evitar, se eu não me engano, impactos. Impactos, vibrações excessivas que culminam numa falha. Perfeito. Qual é a origem desses impactos? A origem desses impactos começa no motor por uma característica de vibração observada que nós chamamos de vibração torsional, que nada mais, nada menos é a vibração que o motor vai estar fazendo no próprio funcionamento. Qual a origem dessa vibração no funcionamento do motor? Ou seja, o que gera essa vibração? Essa vibração ocorre, professor, lá dentro do pistão, quando você tem
as fases ocorrendo, por exemplo, quando você tem a explosão no primeiro cilindro, você vai movimentar o seu alternador em X%, o seu virabrequim. Depois você tem um outro cilindro fazendo a explosão, você continua o movimento, ou seja, você precisa de subsequentes explosões para que o seu virabrequim inicie o giro. Essas explosões geram a conhecida vibração torsional, ou seja, o seu alternador, o seu virabrequim não rotaciona de maneira contínua, ele rotaciona através de excitações que ocorrem através de explosões. Então você tem eventos de rotações ocorrendo, não de uma maneira contínua. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, o motor de combustão interna a pistão, devido à sua concepção de movimentos alternativos dos pistões, eu tenho uma aceleração do eixo de manivelas toda vez que eu tenho uma combustão. Exatamente. E essa aceleração é manifestada na forma de um incremento de rotação. Ou seja, se eu tiver um dispositivo que tenha sensibilidade suficiente e consiga fazer captação bem rápida, eu consigo notar que a rotação do motor ela não é estável, e sim uma oscilação. Perfeitamente, professor. Essa aceleração angular vai gerar no eixo do virabrequim, que vai passar por todos os componentes periféricos, essa oscilação que a olho nu não é possível de se identificar, mas quando você se utiliza de taxas de frequência, taxas de aquisição muito mais altas do que nós estamos acostumados a ver e a ouvir, você facilmente identifica esses degraus em uma curva de aceleração, porque você tem um aumento da aceleração angular no momento da explosão, e o intervalo entre uma explosão e a outra, você tem uma desaceleração angular. Depois você acelera novamente, e esses picos são traduzidos na vibração torsional que nós identificamos. É lógico que a aceleração e desaceleração angular são as manifestações mais fáceis de se enxergar com instrumentos. Na verdade, o que nós vamos ter é uma variação do torque aplicado ao eixo de manivelas. Toda vez que eu tenho uma queima, eu tenho um incremento do torque. Exatamente. E depois, à medida que o motor desacelera, esperando a próxima queima, eu tenho uma diminuição desse torque. Então eu tenho uma oscilação do torque. Exato. Mas a rotação é a manifestação mais simples da gente enxergar. Mais simples de ser identificada. O senhor tem toda a razão. E lembrando que essas variações ocorrem em uma quantidade altíssima no intervalo de um segundo. Então, lembrando que é necessário um instrumento muito bem citado pelo senhor, com uma capacidade de aquisição altíssima para poder identificar essa variação. Perfeito. Qual é a variação de rotação que consegue se perceber com um instrumento durante essas acelerações e desacelerações? Nós podemos ter variações de rotação na casa de 100 RPMs, por exemplo, entre um pico e um vale observado na rotação. Ou seja, dependendo da rotação de marcha lenta do motor, 10%. Dependendo da variação, 10%. Mas você começa a ter variações mais agressivas de acordo com a configuração do motor. Por exemplo, o motor 3 cilindros abastecido a etanol tem uma variação diferente de um motor 6 cilindros diesel, que vai ter uma amplitude muito mais agressiva. Então, de acordo com o veículo, esse comportamento vai variar, e principalmente para os carros 3 cilindros, nós observamos uma variação de rotação, né, a famosa vibração torsional, até mais agressiva em comparação com o motor 4 cilindros abastecido com o mesmo combustível. Perfeito. Qual é a implicação dessa vibração torsional em cima das correias e das polias? Essa é uma pergunta muito fácil de ser respondida. A implicação está no próprio movimento do esticador, do tensionador. Você pode observar essa vibração ocorrendo pela maneira com que o seu esticador vai estar trabalhando, pela maneira com que a sua correia vai estar flutuando, ou popularmente chamada de balançando. Ou seja, a vibração torsional vai fazer com que a correia seja tensionada e distensionada,
podendo até mesmo escorregar na polia. Exatamente, professor. A gente começa a entender agora quais são as causas dessa vibração torsional para o sistema. Se você for se identificar, você ia ver micro escorregamentos ou eventos de patinação da correia sobre a superfície da polia, uma vez que ela está vibrando e ela perde o contato da correia com o elemento em que ela está rotacionando. No caso aqui, a gente pode ter uma polia tanto do alternador, polia do ar-condicionado, polia de bomba d'água ou qualquer outro periférico que você tenha no sistema. Então, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errado. Toda vez que eu tenho uma variação de rotação, toda vez que eu tenho uma vibração torsional, eu tenho um golpe radial em cima do eixo do periférico. Exatamente, professor. Exatamente. Por quê? Porque a correia vai estar abraçando a polia e a força que a correia precisa aplicar para movimentar o elemento rotativo ocorre de maneira radial. E se você perde esse contato, você vai ter o famoso escorregamento, a famosa patinação. Ou seja, a vibração torsional provoca pancadas radiais nos eixos dos periféricos. Perfeito. Eu acho que isso vai influenciar na vida de rolamentos e de eixos, não vai? Vai influenciar na vida de rolamentos, na vida dos eixos, vai influenciar também na vida útil da sua correia, vai influenciar na vida útil da polia do seu alternador, vai influenciar também no tensionador ou no esticador que você tem no seu veículo. Ou seja, a vibração torsional influencia em todos os elementos que a correia está trabalhando, em todos os periféricos que ela vai estar atuando ou acionando. Se eu não me engano, tem cases de oficina relacionados a isso, não tem? Temos sim. Nós temos ouvido muitos relatos de nossos clientes onde você tem, por exemplo, a S10 no modelo mais novo, nessa versão reestilizada, a utilização de uma polia desacopladora com amortecimento. Quando a substituição de uma polia com amortecimento por uma polia que gira livre ou uma polia sólida, você deixa de absorver essas vibrações que são traduzidas em impactos radiais, onde no compressor do ar-condicionado, por exemplo, quando você não tem essa absorção de movimento, o eixo do compressor vai receber esse impacto e ele vai começar a levantar a parte traseira, porque a força está sendo aplicada aqui, e esse impacto que ele está sofrendo danifica os rolamentos, tanto frontal quanto o rolamento traseiro, o famoso rolamento do mancal. Então a gente tem observado problemas acontecendo por uma substituição incorreta, que é decorrente de uma ausência de filtro na vibração que vai ser aplicada sobre a polia do ar-condicionado, por exemplo. Perfeito, ou seja, o compressor do ar-condicionado está levando a culpa por algo que não é dele. Nós podemos ter casos, sim, dos rolamentos sendo estourados e ocasionalmente gerando um problema para o próprio compressor que não está relacionado com ele, mas sim pela troca de um periférico. Por isso é muito importante fazer a diagnose correta e, mais do que isso, a substituição correta das tecnologias que vai estar sendo aplicada no seu veículo. Vamos supor que eu tenho um veículo mais antigo, que utilizava a polia de tecnologia mais antiga, a sólida. Eu posso, por cautela, por precaução, aplicar uma polia mais moderna com amortecimento? Pode sim, você pode. Por quê? Porque, olhando para a evolução das tecnologias, a polia com amortecimento permite que você absorva as rotações que vão estar sendo aplicadas nas polias. Vai absorver, como o senhor muito bem citou anteriormente, a variação de rotação entre o motor e o alternador. Então, você pode subir essa escada na ascendente. Você pode tirar uma sólida e colocar uma roda livre no lugar, ou até mesmo tirar a polia roda livre e colocar uma polia com amortecimento no lugar dela. Logicamente, sempre se atentando às verificações dimensionais, no que ela vai aplicar, a quantidade de estrias, distância para o primeiro filete, diâmetro, que é muito importante se atentar. Ou seja, respondendo a sua pergunta, você pode fazer essa atualização. O caminho oposto, nós
contraindicamos, uma vez que todos os periféricos foram trabalhados, desenhados e desenvolvidos para trabalhar com elemento amortecedor. Uma vez que essa troca é feita por uma polia que não tem um elemento que amortece a vibração, você está fazendo com que o seu sistema trabalhe sem uma perna. Ele está trabalhando sem uma das ações que ele foi desenhado. Então você pode gerar falhas, tanto na própria polia do alternador, quanto em outros componentes do sistema. E isso às vezes é uma tentação para o guerreiro das oficinas, porque existe uma variação de preço entre essas polias e nem sempre essa diferença é informada para o mecânico, ou seja, o mecânico às vezes compra a peça mais barata achando que é a mesma coisa, mas não é. Exatamente. E esse é um ponto muito interessante sempre se atentar à aplicação. A Leitens sempre recomenda e vai recomendar a substituição correta. Se o seu veículo trabalha com tecnologia X, substitua pela tecnologia X. Se o seu veículo trabalha com a polia com amortecimento, substitua por uma polia com amortecimento. Nós sempre recomendamos para que o guerreiro da oficina siga a originalidade do veículo na qual ele está trabalhando, na qual ele está fazendo o reparo. Mas eu sei que existe uma exceção, e é o Ford Ka. Explica pra gente. Bom, professor, nós temos aqui no Brasil o Ford Ka 3 cilindros com uma ocorrência de troca de polias muito alta. Esse motor, originalmente desenvolvido na Europa, trabalha com uma polia com amortecimento, porém, quando houve a tropicalização, optou-se por colocar uma polia, aplicar uma polia de giro livre. Nós temos observado a frequência de trocas muito altas para esse veículo. Ou seja, pessoas que estão parando 2, 3 vezes no ano para trocar a polia do alternador do seu carro. Tanto que é um elemento que não exige uma troca com uma decorrência tão alta. Então, nós, sentindo essa dor e já tendo o produto original na Europa, trouxemos para o Brasil e nós temos a polia do alternador pro Ford Ka, que não exige troca 3 vezes por ano. Não vai exigir uma troca sempre decorrente. A polia com amortecimento. A polia com amortecimento. Ou seja, não é uma adaptação, é peça original. É peça original. Só que de tecnologia superior. E se você está achando que dentro dessas polias com amortecimento não tem nada, que é tudo papo furado, Henrique, mostra pra gente o que tem dentro. Toda a tecnologia envolvida nessas polias. Pessoal, a gente trouxe aqui uma peça dessa aqui, final, desmontada, para que eles possam observar e verificar a quantidade de componentes que compõem a construção dessa polia e que permite que nós tenhamos toda essa tecnologia de amortecimento, vibração, filtro de vibração, giro livre e tudo mais que ela está operando. Então, um dos nossos componentes principais, nós temos aqui a mola de torção responsável por fazer todo esse amortecimento. Então nós saímos aqui de uma tecnologia que vai trabalhar com o sistema de catraca, vai permitir giro livre e transmissão de rotação de maneira instantânea, para um elemento que vai trabalhar absorvendo o impacto. Nada melhor do que mostrar na prática, né, professor? Claro. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a embreagem, que vai permitir esse acoplamento e esse desacoplamento. Mostrando o funcionamento para vocês, pessoal, esse elemento está dentro da polia, está montado aqui na parte interna, ele vai receber a primeira excitação de movimento, ou seja, o movimento vem da parte externa, a correia passando pela polia, a polia vazia vai começar a girar. O movimento vai sair dessa polia, desse elemento, para a embreagem, e ela vai começar a acoplar e transmitir o movimento para a mola. Nós temos um batente mecânico que vai começar a tracionar, vai começar a puxar a mola, que por sua vez está atrelada ao eixo. E esse eixo está ligado aonde, professor? Está ligado ao rotor do alternador. Então, o alternador e esse eixo se tornam um só elemento. Então, nós temos essa embreagem sendo um elemento com a polia e o elo de ligação entre essas duas partes do sistema está ocorrendo aqui, através da mola. Então você tem
a sua polia acionando a mola de torção, a mola de torção absorvendo e transmitindo esse torque de maneira gradual no eixo do alternador. Perfeitamente. Ou seja, tem muita tecnologia envolvida aqui. Tem muita tecnologia envolvida aqui e é muito importante entender esse sistema que faz com que ocorra esse amortecimento observado diretamente na peça que está em função do veículo. Aí é um ponto muito legal da gente sempre citar que todos esses componentes são desenhados e fabricados atendendo especificamente o veículo na qual ela é montado. Por isso que nós batemos sempre na tecla de que realizar a substituição de uma polia com toda essa tecnologia embarcada por uma que trabalha com giro livre é um risco muito grande e que com certeza vai ocasionar problemas porque você deixa de ter todos esses periféricos aqui trabalhando. Como é que eu percebo que está ocorrendo um problema nesse sistema? Excelente pergunta. A primeira observação, ou a primeira vista, como que você vai saber que tem algo errado com a polia do seu alternador ou com o seu alternador, é quando há o acendimento da luz da bateria no painel. Por quê, professor? Porque como todos, a sua audiência é muito bem capacitada, o elemento que faz o carregamento da bateria é o alternador. O alternador é a máquina elétrica que transforma energia mecânica em corrente elétrica. E, ou seja, se você tem um problema na polia do alternador, o alternador não vai receber o movimento, que por sua vez não vai transmitir a energia para a bateria. Então, na primeira vista, a falha observada vai ser a luz da bateria acesa no painel. Continuando essa diagnose, você viu que tem a luz da bateria acesa, quer tentar identificar melhor. O que você vai fazer? Você vai abrir o capô do seu carro e vai verificar se durante a partida ocorre um barulho fora do normal ou se o tensionador e a correia estão vibrando de maneira excessiva em comparação ao normal. Por quê? Porque um sintoma muito comum de falhas em polia do alternador, tanto na polia com amortecimento, tanto para a polia com giro livre, é que essa polia vai travar totalmente, ou seja, não vai ter giro livre, ou pior, ela vai perder totalmente a tração. Ela vai ficar girando livre tanto para o lado onde ela deveria acoplar, quanto para o lado que já normalmente ela desacoplaria. Isso faz com que o movimento não seja transmitido para o alternador. O movimento ocorre na parte externa, mas o alternador não está recebendo essa excitação rotacional. Ou seja, o alternador recebe a excitação elétrica, seja ela contínua ou seja por PWM, que são os alternadores pilotados, exatamente. Mas o eixo está parado, ou seja, ele não vai gerar absolutamente nada. Exatamente, professor. E quando é observado que ocorre essa movimentação excessiva do tensionador, o que a gente sempre recomenda? Retira a correia. E vem o quê? Faz aqui, coloca uma chave na parte interna aqui do seu alternador, trava ele e movimenta a polia. Se a polia se movimentar livre para os dois lados, ela está com problema, ou se ela se movimentar travada, se ela travar para os dois sentidos, ela também está com problema. Aí é a hora de retirar o seu alternador do local e fazer o reparo, fazer a troca. Perfeito. Outra pergunta. Uma pergunta típica do guerreiro das oficinas. Tem conserto? Não tem conserto. Uma vez observado a falha, é necessário a troca. Por quê, pessoal? Olha só essa quantidade de componentes que carrega uma complexidade de fabricação e de montagem muito grande. Não é possível fazer nenhum tipo de reparo, não é possível comprar uma polia remanufaturada com qualidade que vá atender. Então, observou-se defeito, é necessário a substituição por uma peça nova. De preferência? Eu não diria nem só de preferência, mas a necessidade é comprar essa, porque a única do mercado com amortecimento é a polia da Leitens. Então, se o teu veículo tem uma polia com amortecimento, fatidicamente vai ser necessário comprar uma polia com amortecimento também de fabricação Leitens, a mesma fabricante da polia original, da polia da linha de montagem da montadora, e a qualidade, a tecnologia e todas as variações que pudessem ocorrer aqui não ocorrem. O mesmo produto que vai para a linha de montagem é o mesmo produto que vai para o mercado de reposição.
Então vai chegar a mesma peça para o guerreiro da oficina que eventualmente vai chegar para a montadora também. Perfeito. Henrique, uma outra dúvida que surge no chão de oficina e que atormenta o guerreiro das oficinas. É sabido que muitas vezes existem trocas de fornecedores dentro da montadora. Ou seja, hoje o fornecedor do alternador é A, amanhã pode ser B. E nós sabemos, já foi relatado, que às vezes a polia que serve num alternador não serve no outro, mesmo sendo o mesmo modelo de veículo. Como é que o mecânico que está nos assistindo, ele consegue identificar a polia correta para fazer a substituição? Excelente pergunta, professor. O que nós fazemos? A Lightens recomenda fortemente que quando houver essa dúvida para substituição, para o reparo, que seja consultado no nosso catálogo. O nosso catálogo, pessoal, ele trabalha com todas as aplicações onde nós somos o fornecedor original. Então, se você cruzar a sua aplicação contra o catálogo e aparecer a polia desacopladora com amortecimento OAD, isso quer dizer que este veículo trabalha originalmente com a polia desacopladora. Por exemplo, professor, alguém pode relatar que chegou na minha oficina agora uma S10 modelo novo com uma polia roda livre. Quer dizer que essa é a original? Não. Quer dizer que já houve reparos dessa polia no passado e ainda assim continua a ter problemas. Como é que você tira essa dúvida? Você olha o catálogo da Lightens e verifica se há aplicação para esse veículo lá. Se existir, a substituição deve ser feita por uma polia desacopladora com amortecimento OAD. Número Lightens pelo catálogo. Número Lightens pelo catálogo. Assim que você fazer a desmontagem, ela vai estar com um pouco de graxa, você faz a limpeza, você vai verificar que sempre há um código aqui. Você pegando esse código e jogando no nosso catálogo, você já vai conseguir identificar qual que é o código do mercado de reposição para você ligar no seu distribuidor de confiança e fazer o pedido dela para reexecutar um reparo correto, um reparo adequado. Henrique, um outro problema que está afligindo o guerreiro das oficinas: pirataria. Como identificar corretamente o produto Lightens? Professor, excelente pergunta. Como é que você faz a identificação? Primeiro passo, de onde você está comprando. Você deve adquirir essa peça por um distribuidor autorizado Lightens, onde você vai verificar que ele já tem materiais de divulgação que trabalha conosco, ou em uma concessionária, porque nós somos o fornecedor também das peças originais. Então você compra na distribuição ou você compra em uma concessionária. Qualquer meio diferente desse, a não ser uma loja oficial de um distribuidor, de uma concessionária na internet, nós não recomendamos a aquisição. E chegou uma peça na sua oficina, se você vê marcas de desmontagem no rolamento, riscos, batidas, a peça nessas ranhuras, com ausência de tinta, pode devolver, que nós não fabricamos e não entregamos peças assim. Nossas peças vão ter sempre esse mesmo nível de qualidade, tanto visual quanto funcional. Então, é uma maneira de você identificar e sempre se atentar na hora de fazer a aquisição de uma polia de alternador. A questão é a seguinte: preço muito baixo, desconfie, porque não existe milagre. Bom, limpamos a mesa, tiramos todas as peças e deixamos aqui apenas o necessário para que o Henrique nos faça uma demonstração. Mas que demonstração é essa? Henrique, o guerreiro das oficinas já identificou a necessidade de troca da peça, foi lá no distribuidor, comprou a peça certa, agora ele vai perguntar para mim, para nós, como é que eu faço a troca? É de qualquer jeito? É com qualquer ferramenta? Explica pra gente. Perfeito, professor. Pessoal, vamos lá. Como o professor bem disse, identificou-se a necessidade da troca. O que você faz? Você retira o teu alternador para trabalhar com mais tranquilidade. Primeiro passo é remover a tampa plástica, que sempre se atente, pessoal. É necessário com que essa tampa esteja na caixa do produto novo, porque é um elemento de extrema importância. Primeiro passo é, você faz o quê? Você insere uma chave ou qualquer elemento pontiagudo, a parte interna,
e você vai estourar. Uma vez com que essa tampa esteja rompida no plástico, você vai conseguir fazer um movimento aqui de alavanca que vai te permitir o quê? A retirada da peça. Tampa retirada, você já está acessando a sua polia de alternador aqui. Depois disso, como é que você faz a desmontagem, professor? Você já conseguiu acessar o eixo, o que você vai fazer? A Leitens trouxe para o mercado um kit de ferramentas para troca e substituição de polias de alternador. Não somente para as polias desacopladoras, esse kit também pode ser utilizado para as polias roda livre convencional, kit bem completo. Você vai fazer, por exemplo, a retirada aqui da ferramenta, que você necessariamente precisa de 2 elementos. O elemento para travar o eixo rotor do alternador, e um elemento para travar o eixo da polia no alternador. Então você vai utilizar primeiro a ferramenta inicial, encaixando no eixo rotor, e depois essa parte externa na polia do alternador propriamente dita. Então você faz um movimento, com uma você trava e com a outra você pode utilizar uma chave catracada, por exemplo, para poder fazer a soltura, porque são elementos que estão sendo rosqueados entre si. Ah, essa polia ela não entra chavetada, ela não entra por interferência, ela está roscada no eixo do alternador. Exatamente, por isso é sempre muito importante. Pessoal, vamos imaginar que nós fizemos a remoção, nós já retiramos essa polia aqui e vamos fazer a instalação da polia nova. Antes de realizar a instalação, sempre muito cuidado com a presença de qualquer contaminante ou qualquer elemento, tanto na rosca do alternador quanto na rosca da polia nova. Deve estar limpo e com a ausência de qualquer elemento que possa gerar atrito ou interferir no primeiro movimento de instalação. Perfeito. Feita a instalação, rosquei, utilizei a ferramenta para roscar e depois, e o aperto? Depois você vai utilizar novamente a ferramenta sem a tampa, pessoal, muito importante. Imaginando que essa aqui é uma polia nova. A tampa é o último a ser instalado. Você rosqueou e encontrou esses 2 elementos, até onde foi possível com a mão você faz, para dar o aperto final. O que você vai fazer? Você vai pegar essa mesma ferramenta, vai travar o rotor novamente, vai travar o eixo do alternador e agora, no sentido oposto ao da desmontagem, a montagem, você vai se utilizar para travar e um torquímetro para aplicar o torque adequado para a instalação e finalização do aperto da polia nova. Perfeito. E onde é que o guerreiro das oficinas encontra esse torque? Excelente pergunta, professor. Esse torque está disponível no nosso catálogo eletrônico ou catálogo físico que o seu distribuidor pode te entregar. Lá vai ter informação. Torque de instalação dessas polias, pessoal, 65 a 85 Nm, você aplicando esse torque no seu torquímetro de estalo, torquímetro digital comum. Torquímetro apitou ou instalou, finalizou seu aperto, polia está pronta para uso. Depois de instalado, verificado nenhum problema, é hora de você fazer a inclusão da tampa novamente para finalizar o aperto. É sempre muito importante, pessoal, que a tampa esteja na peça, porque, como vocês viram anteriormente, a quantidade de elementos na parte interna é muito grande. Nessas polias, nós também aplicamos um líquido lubrificante, a famosa graxa, para permitir que, durante as interações, não ocorra superaquecimento. Na hora de montar, nunca se esqueça de instalar a tampa para que essa graxa não venha a sair durante o funcionamento e você tenha uma falha prematura por um erro de instalação. Perfeito. Mais uma pergunta. Precisa lubrificar? Não precisa lubrificar, não há necessidade nenhuma de nenhum agente externo. Não existe a necessidade de colocar uma trava química no eixo na hora de instalar, da maneira com que a peça chega para você. Você vai fazer a limpeza, vai fazer o rosqueamento manual, depois você vai finalizar o aperto com a nossa ferramenta e com o torquímetro. Depois de tudo isso, verificado que o alternador está funcionando da maneira com que deveria, você aplica a tampa e o serviço está finalizado. Não há necessidade de trava química ou de lubrificante aqui na parte externa. E aonde o guerreiro das oficinas
compra esse kit de ferramentas? Esse kit vai ser encontrado na sua distribuidora de confiança, onde você adquiriu a sua polia. Você ocasionalmente também vai encontrar esse kit de remoção e instalação de polias do alternador. Henrique, mais uma pergunta. Vamos imaginar a seguinte situação. Quem deu problema não foi a polia, foi o alternador. E para consertar o alternador, o guerreiro das oficinas precisou sacar a polia. E para sacar a polia, ele danificou a tampa. Consertou o alternador, remontou a polia, fica sem tampa? Excelente pergunta, professor. A resposta é não. Não fica e não deve ficar. Como foi dito anteriormente, você corre o risco muito grande de ter uma falha prematura, no que eu estou te dizendo, em poucos dias após a montagem, ou uma falha que vai levar um pouquinho mais de tempo, mas com certeza vai ocorrer. O que a Lightens fez? Nós trouxemos para o mercado somente a tampa, onde você consegue comprar somente ela separado, onde, quando você fizer a aquisição, vai vir somente a tampa nova e você consegue colocar na sua polia que ainda não está no momento de fazer o reparo, não está na hora da troca. Outra coisa, tampei a polia, tá vedadinho, protegida. Vou reinstalar o alternador no veículo. Eu posso pegar esse alternador de qualquer jeito? Muito legal, professor. Pessoal, nós temos visto que o manuseio de alternador pode sofrer alguns problemas olhando para a polia do alternador. Primeiro ponto, pessoal. Alternador você não se carrega pela polia. Você não deve pegar o seu alternador e segurá-lo por aqui. Por quê? Porque a gente viu que existem elementos que vão se deslocar. Alternador, você não guarda com a polia para baixo. Por quê? Essa polia pode se deslocar e encostar na carcaça do alternador, que vai te gerar barulho, vai gerar ruído e superaquecimento. O alternador você guarda dessa maneira, pessoal. Você não apoia ele pela polia, você não bate a polia em alguma superfície. É muito importante o manuseio adequado antes da instalação, para que, após a instalação de uma polia nova, seu veículo não comece a apresentar outros tipos de problema, como um ruído gerado pelo atrito da polia com a carcaça do alternador, por exemplo. Fica aí a dica. Nós mudamos novamente o cenário agora para falar de veículos híbridos. Se você acompanhou a nossa visita ao stand da Lightens na Automec 2025, você pôde notar que nós mostramos o funcionamento dos tensores especiais para veículos híbridos. E hoje nós estamos aqui com as peças embancadas para mostrar com exclusividade para você. Henrique, me fala um pouquinho a respeito desses 3 tensionadores. Perfeito, professor. Aqui nós temos, pessoal, todos os tensionadores que a Lightens oferta para o mercado com as suas diferentes variações de design. Vocês lembram que no vídeo anterior nós falamos que os veículos que embarcam com essas peças, os famosos meio híbridos ou híbridos leves, têm alterações no motor a combustão já em produção para que você possa ter essa hibridização embarcada. Nós temos diferentes variações onde a gente tem aqui, por exemplo, o tensionador em V, tensionador alfa com esse formato e o tensionador ômega com esse formato, que vão trabalhar servindo ou sendo colocados nas tecnologias que vão estar sendo aplicadas agora no mercado e que já estão sendo aplicadas na Europa. Perfeito. Esse tensionador em especial, ele tem aplicação aqui no Brasil, não tem? Muito legal. Este tensionador aqui, pessoal, tensionador em V, é o primeiro tensionador fabricado na América Latina que equipa um veículo meio híbrido. A Stellantis já está produzindo o Fiat Pulse e o Fiat Fastback, que já estão rodando com esse produto, sendo fabricado aqui na nossa fábrica em Atibaia, no interior de São Paulo. Perfeito. Esse produto é nacional. Esse produto é 100% nacional, fabricação própria. Pergunta, se o guerreiro das oficinas precisar comprar por algum motivo, tem para vender no aftermarket? Nós ainda não temos este produto na reposição, mas havendo a necessidade, você pode adquirir ele em uma concessionária que trabalha com produtos originais, porque
que a mesma peça que está lá é a que está sendo feita aqui na Lightens. Esses dois modelos não têm aplicação no Brasil. Esses dois modelos nós não temos aplicações no Brasil, mas, por exemplo, este tensionador que eu tenho aqui na minha mão, que o Ômega, ele é aplicado nos veículos da Volkswagen, na Europa, o motor TSI EA211, TSI lá na Europa, a versão meio híbrida trabalha com esse carinho, e nós temos N aplicações, mas eu tenho alguns exemplos da Renault, que trabalha com essa hibridização alfa também na sua linha de produtos. Ou seja, pode ser que não tenha agora aqui nas oficinas do Brasil, mas num futuro bem próximo, quem sabe? Bom, na nossa visita aqui na fábrica da Lightens, hoje nós pudemos verificar que a polia do alternador não é um simples pedaço de ferro. Desde já, eu gostaria de agradecer, Henrique, a sua recepção, a toda a equipe da Lightens, por essa oportunidade de nós mostrarmos aos guerreiros das oficinas a sua tecnologia e aquilo que a empresa tem para oferecer para o mercado. Eu gostaria de agradecer também, professor, em nome da Lightens, o Fernando também lá, que está aqui nos bastidores fazendo tudo acontecer. Gostaria de agradecer muito a visita de vocês e é sempre um prazer para nós poder comunicar e falar sobre todas as tecnologias que nós já estamos entregando para o mercado, as que nós ainda vamos entregar e compartilhar conhecimento com todos vocês também. Então, muito obrigado por nos dar a honra de receber vocês aqui hoje. A honra é toda nossa. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Autoacadêmico. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.